olhos. Respire fundo. Imagine que você pode deixar para trás o ruído do dia, as ideias que correm, as imagens que piscam. Imagine que tudo o que te rodeia, as paredes, o ar, até mesmo o seu corpo, se torna poroso, quase leve, como se você afundasse suavemente em outra dimensão. Uma onde as regras que você pensava conhecer já não se aplicam. Uma onde o universo sussurra em vez de gritar. Nesse lugar, as coisas mais pequenas não são coisas. São possibilidades, vibrações, ecos, e entre elas, uma se destaca, uma partícula que nunca para, uma entidade tão antiga quanto o tempo, mas mais persistente que o próprio tempo, o elétron. Você já pensou no que mantém a realidade unida? Não os edifícios, nem as leis, nem sequer o tempo, a matéria. Essa substância que sentimos como sólida, mas que na verdade é mais vazio do que substância. E nesse vazio eles se movem, minúsculos, invisíveis, constantes. Os elétrons não descansam, não envelhecem, não diminuem a velocidade. Cada um deles dentro de você, neste instante, está em movimento, em uma viagem sem fricção, sem destino, sem pausa, como se obedecessem a uma lei escrita fora do tempo, uma lei que lhes permite existir, sem precisar de mais nada. Pense em um motor, pense em uma vela acesa, em um corpo que corre. Tudo isso precisa de energia, combustível, esforço, e mais cedo ou mais tarde para. Mas não eles. Os elétrons são a exceção silenciosa, uma exceção que bate em cada célula do seu corpo. Como é possível? Como pode algo continuar se movendo para sempre, sem perder força, sem parar, sem consumir nada? A física clássica não tem respostas, sua intuição menos. Mas a mecânica quântica... a mecânica quântica abre uma porta. E essa porta não leva a uma sala com respostas, mas a um jardim infinito de mistérios. Lá, o que é e o que poderia ser se entrelaçam. Lá, o movimento não precisa de um porquê. Apenas acontece. Como um poema, como um suspiro. Deixe-se levar por essa ideia. Imagine que dentro de cada átomo do seu corpo há uma coreografia eterna em curso. Uma dança invisível onde cada elétron gira, vibra, oscila. Não porque tenha energia, mas porque é energia. Não porque haja um motor, mas porque o universo em seu design mais íntimo é movimento. Não há fricção nesse mundo. Não há resistência. Não há ruído. Só ritmo. Os elétrons não se esgotam porque não podem se esgotar. Não param porque não há nada que os pare. Estão presos em um equilíbrio perfeito, onde tudo flui. Como uma brisa que nunca para de soprar no centro da matéria. Enquanto sua mente relaxa e seu corpo se entrega ao descanso. Pense nisto. O universo não é feito de coisas. É feito de relações, de forças, de probabilidades. E nesse tecido silencioso que sustenta tudo. Os elétrons são os fios mais finos, mais resistentes, mais misteriosos. Agora que você mergulha mais profundamente nesta viagem, imagine por um instante que você pode ver além do visível, além da carne, dos ossos, das células, além até mesmo dos átomos, adentrando em um espaço diminuto, imperceptível, onde tudo o que existe se decompõe em partículas. E mesmo aí, mesmo no mais ínfimo, há uma presença constante. O elétron não tem bordas, não tem interior, não se divide, não se parte. É uma unidade perfeita, uma faísca fundamental, um bloco indivisível que não contém partes menores. Ao contrário dos prótons ou dos nêutrons, que possuem estruturas internas, o elétron não se abre, não se analisa, não se disseca. E, simplesmente, é. Tão pequeno que seu tamanho mal pode ser definido. Tão fundamental que sua existência dita como a realidade é construída. Imagine-o flutuando, como uma partícula de energia suspensa, em um espaço que não é nem vazio nem cheio. Um viajante sem massa visível, mas com um impacto absoluto. Uma carga negativa, um momento magnético.
uma identidade que jamais muda. O mesmo elétron que habita hoje em seu corpo pode ter estado em uma estrela há milhões de anos e continuará existindo quando essa estrela tiver desaparecido. Você percebe? Cada um de nós é um refúgio momentâneo para essas entidades eternas. As partículas que te compõem hoje não são suas, são visitantes, viajantes, fragmentos do universo que passaram por sóis, planetas, corpos e agora repousam em você. E o mais fascinante é que esses pequenos atores não ficam parados. Entram em cena, interagem, se ligam a outros. E quando o momento chega, continuam sua viagem. Não morrem, não se desgastam, não enferrujam nem evaporam. Permanecem. Sua mera existência permite que os átomos se formem. E sem átomos, não há nada. Nem matéria, nem química, nem luz, nem vida. Cada elétron está conectado com o universo inteiro. Uma faísca elétrica que acende as estrelas, que percorre os relâmpagos, que vibra dentro de cada célula de uma folha, de um inseto, de uma pessoa. A eletricidade que ilumina sua casa, a tela que você está vendo, o pulso que marca seu coração, tudo, absolutamente tudo, carrega a marca dos elétrons. E, no entanto, eles não fazem barulho, não emitem luz por si mesmos, não ocupam espaço. Mas quando se movem, o universo responde. Sua presença é um lembrete silencioso de que o essencial nem sempre é visto, mas sempre é sentido. Assim, enquanto sua respiração se torna mais lenta, mais profunda, enquanto sua mente começa a flutuar, você pode imaginar uma dança infinita de elétrons atravessando tudo o que você é, tudo o que você conhece, tudo o que existe. E nessa dança não há princípio, não há final, apenas fluxo, apenas ritmo, apenas existência. Feche os olhos mais uma vez, deixe-se levar pela respiração. Inspire suavemente pelo nariz. Expire devagar, como se liberasse peso, como se sua mente pudesse deslizar entre pensamentos. Como se você pudesse cruzar um limiar para uma realidade mais profunda. Uma realidade onde as coisas não são o que parecem. Até agora, falamos dos elétrons como se fossem pequenas esferas, como se pudessem girar, deslocar-se, estar em um lugar concreto. Mas a verdade é que, quanto mais os observamos, menos compreensíveis eles se tornam. No mundo quântico, onde estas partículas existem, as regras deixam de ser lógicas para se tornarem poéticas, quase metafísicas. Os elétrons não caminham por trilhas, não seguem trajetórias claras. Não podemos apontar com o dedo e dizer, ali estão. Porque assim que tentamos, desaparecem, mudam, escapam da compreensão. São e não são. Estão e não estão. Comportam-se como partículas, mas também como ondas, como se fossem vibrações suspensas em um oceano invisível, ondas que não têm água, formas que não têm forma, existências que não precisam se definir para influenciar tudo o que existe. Você pode imaginar algo assim? Algo que está e não está. Algo que só se revela quando você o observa e que muda de natureza conforme você o olha. Isso é um elétron. Isso é o mundo quântico. Durante muito tempo, a humanidade tentou compreendê-los com a lógica clássica. Se move, deve estar em algum lugar. Se curva, deve soltar energia. Se gira, deveria frear. Mas nada disso se aplicava. Os elétrons desobedeciam todas as leis conhecidas. E nesse ato de rebeldia, nos mostraram que o universo é muito mais estranho do que acreditamos. Pense nisto. Em um átomo, os elétrons não giram como os planetas ao redor de uma estrela. Não há uma órbita clara. Não há um traço definido. O que há é uma probabilidade. Uma espécie de névoa suave, como um suspiro expandido. Uma nuvem matemática que descreve onde é mais provável que o elétron esteja. E esse espaço não é fixo. Adapta-se,
dobrar-se, enrola-se consigo mesmo. E quando tentamos medi-lo, essa nuvem colapsa e o elétron simplesmente aparece, como se até aquele instante não tivesse estado em lugar nenhum, ou talvez em todos ao mesmo tempo. Imagine uma bruma flutuando sobre um lago em calma. Você não pode tocá-la, você não pode apontar sua borda, mas você sabe que ela está ali, até que uma corrente de ar a sacode e, de repente, ela se condensa. Isso acontece com os elétrons. São presença sem lugar, são forma sem contorno. E como se isso fosse pouco, os elétrons podem interferir consigo mesmos. Sim, consigo mesmo. Como se um só deles pudesse percorrer dois caminhos ao mesmo tempo. Como se sua existência se partisse em duas, e essas duas metades invisíveis pudessem se encontrar, se cumprimentar e moldar a realidade ao fazê-lo. Este fenômeno foi comprovado em um experimento simples, mas profundamente inquietante. O experimento da dupla fenda. É lançado um único elétron em direção a uma barreira com duas aberturas. E o que se observa não é uma marca pontual na parede posterior, mas um padrão de ondas, uma interferência consigo mesmo, como se esse elétron tivesse passado por ambas as fendas ao mesmo tempo, dividido entre possibilidades. E se o observarmos enquanto o faz, então o padrão desaparece. O elétron escolhe. Toma uma única fenda, comporta-se como partícula, como se soubesse que o estamos olhando, como se o ato de observar mudasse o curso da realidade. Isto não é um truque, não é magia, é ciência, é natureza, mas uma natureza tão profundamente distinta da que vivemos com nossos sentidos que parece quase onírica. E, no entanto, essa raridade é o que sustenta tudo. É essa névoa, essa vibração, essa probabilidade viva, que permite que os átomos não colapsem, a que mantém unidos os objetos, a que impede que a matéria desmorone. No universo clássico, um elétron deveria perder energia ao se mover em círculo, deveria cair sobre o núcleo, colidir, desaparecer. Mas isso não ocorre, porque não se move como esperamos, porque não se curva, nem gira, nem orbita, porque é uma onda que não se dissipa, uma energia que não se esgota, um padrão que não colapsa, a menos que o olhemos. E assim, enquanto você descansa, enquanto seu corpo se ajeita mais profundamente para o sono, pense neste mundo invisível que existe dentro de você. Um mundo onde as leis que você conhece se dissolvem e o impossível se torna natural. Um elétron não precisa de caminho, não precisa de destino, só precisa existir. E ao fazê-lo, sustenta o universo inteiro. A estrutura mesma da matéria parece tão firme, tão sólida, tão inamovível. Mas se olharmos com atenção, descobrimos que essa estabilidade é uma ilusão cuidadosamente orquestrada. Um equilíbrio delicado, sustentado por regras que não se veem, mas que se cumprem com precisão absoluta. Uma delas é a existência dos níveis de energia. No mundo quântico, os elétrons não flutuam livremente ao redor do núcleo. Não vagueiam ao acaso, nem escolhem sua posição com liberdade infinita. Seu movimento está limitado a degraus invisíveis, níveis de energia discretos, específicos, perfeitamente definidos, como andares de um edifício onde só se pode estar em um ou em outro, nunca no meio. E aqui acontece algo surpreendente. Os elétrons não deslizam de um nível para outro de forma progressiva, não descem pouco a pouco, não sobem com esforço, movem-se em saltos, bruscos, imediatos, absolutos. Um momento estão em um nível, e no seguinte, desapareceram de lá para aparecer em outro. Sem trajeto intermédio, sem aviso, sem transição visível. Este fenômeno é conhecido como salto quântico.
E é talvez uma das ideias mais contrárias à nossa experiência cotidiana. Para que ocorra um salto para um nível mais alto, o elétron precisa absorver justo a quantidade exata de energia que separa ambos os níveis. Nem mais, nem menos. Um excesso e não acontece nada. Um déficit e continua em seu lugar. Essa energia costuma chegar na forma de um fóton, uma partícula de luz, um fragmento de radiação eletromagnética que, ao impactar com o elétron, pode impulsioná-lo a um novo estado. E quando o elétron retorna ao nível anterior, libera essa mesma energia, devolvendo-a ao universo em forma de luz. Este mecanismo está presente em tudo. É a razão pela qual as estrelas brilham, pela qual os fogos de artifício emitem cores, pela qual certos metais resplandecem sob o calor. Cada elemento químico tem seu próprio padrão de níveis de energia. Isso significa que cada átomo tem sua assinatura luminosa, sua combinação única de cores, frequências, brilhos. E por isso, olhando a luz que chega de uma estrela distante, podemos saber do que ela é feita, mesmo que esteja a milhares de anos-luz. Tudo isso só é possível graças à organização rigorosa dos elétrons em seus níveis permitidos. Uma organização que não é aleatória, mas sim consequência de leis profundas. Leis que permitem que o universo conserve estrutura, que os átomos permaneçam inteiros, que as moléculas possam se unir, que a vida tenha forma. O que é ainda mais intrigante é que os elétrons, por mais ativos que sejam, não podem simplesmente continuar caindo eternamente em direção ao núcleo. Existe um nível mais baixo, um mínimo absoluto ao qual podem chegar, o estado fundamental. Este limite impede que o elétron se aproxime mais. É uma espécie de barreira natural que define o ponto mais profundo onde pode descansar. Além dali, simplesmente não é possível estar. Não porque falte energia, mas porque as regras do universo assim o ditam. Isto não só garante que os elétrons não colapsem sobre o núcleo, mas que protege a integridade do átomo inteiro. Uma base firme sobre a qual se constrói toda a matéria. Além disso, há outro princípio, talvez ainda mais essencial: o princípio de exclusão de Pauli. Uma regra que impede que dois elétrons compartilhem exatamente o mesmo estado quântico dentro de um mesmo átomo. Como se cada elétron precisasse de seu próprio assento, sua própria identidade, sua própria assinatura energética. Isto gera uma hierarquia. Uma organização por camadas, onde os elétrons se distribuem ordenadamente, preenchendo os níveis de energia, do menor para o maior. E essa distribuição, essa arquitetura interna, é a que define as propriedades químicas dos elementos. A razão pela qual o oxigênio se combina com o hidrogênio, ou pela qual o sódio reage com o cloro. Sem este princípio, toda a matéria colapsaria em direção a um estado indiferenciado, sem diferenças, sem química, sem complexidade. Mas graças a esta regra, os átomos têm estrutura, os elementos, diversidade, a vida, possibilidade. E mesmo com toda esta precisão matemática, o universo mantém sua flexibilidade. Os elétrons, com seus saltos, nos ensinam que o sólido pode emergir do improvável, que a ordem pode surgir do movimento, e que até mesmo o mais pequeno pode conter em si mesmo o segredo do eterno. Ao longo do universo, há lugares onde as regras se tensionam, onde as condições se extremam até o impensável. Ali, a matéria se enfrenta a si mesma. E os elétrons, esses viajantes incansáveis, são postos à prova como nunca antes. Pense em uma estrela, uma esfera colossal de plasma incandescente, onde os átomos se quebram, se fundem, se reorganizam em uma dança explosiva. Em seu interior, a pressão e a temperatura são tão intensas que os elétrons já não orbitam núcleos, se separam completamente,
flutuam em um mar de partículas livres. Uma sopa primordial, onde matéria e energia se entrelaçam sem distinção clara. Mas o verdadeiro desafio chega quando a estrela envelhece, quando seu combustível se esgota, quando a gravidade, silenciosa e constante, começa a ganhar a batalha. A estrela começa a colapsar. E nesse colapso, algo extraordinário ocorre. Se a massa não é demasiado grande, a estrela pode deter seu colapso e se converter em uma anã branca, um objeto do tamanho da Terra, mas com uma densidade inimaginável. Uma colher de chá desta matéria pesaria mais que uma montanha. E o que é que impede que a estrela colapse por completo? Os elétrons. Sim, até mesmo ali, continuam resistindo. Sua mera existência, regida pelo princípio de exclusão de Pauli, impede que se amontoem. Não podem ocupar o mesmo estado. Não podem ser idênticos. Assim, se repelem, se separam, se organizam, e isso cria uma pressão quântica, invisível, mas suficiente para deter a força gravitacional de uma estrela inteira. A matéria fica suspensa, congelada em uma forma exótica. Já não é gás, nem líquido, nem sólido. É um novo estado, sustentado pela tenacidade quântica dos elétrons. Mas esta resistência também tem seu limite. Se a massa da estrela é ainda maior, nem sequer os elétrons podem sustentá-la. A gravidade continua sua obra, aperta, condensa. E então ocorre algo ainda mais dramático. Os elétrons são forçados a unir-se com os prótons, e ao fazê-lo, desaparecem como tais, se fundem, e o resultado é um nêutron. Assim nasce uma estrela de nêutrons, um objeto ainda mais denso, tão compacto que toda a massa do Sol cabe em uma esfera de apenas 20 quilômetros. Ali, já não há elétrons girando, não há níveis de energia, só um núcleo puro, um oceano de nêutrons, onde a matéria foi levada ao limite do que pode existir. Neste cenário, os elétrons deixam de ser eles mesmos, e sua ausência marca o nascimento de uma forma de existência mais primitiva, mais crua, mais elementar. Mas até mesmo isso pode não ser o final. Quando a massa é ainda maior, quando nem sequer os nêutrons podem resistir à gravidade, a estrela colapsa sem remédio. Não para, não se sustenta, cai sobre si mesma, e o que resta é um buraco negro, um ponto de densidade infinita, um lugar onde as leis que conhecemos deixam de se aplicar, onde nem a luz pode escapar, onde o tempo, o espaço e a matéria se dobram, se dissolvem, se perdem. Ali os elétrons já não existem, nem como partículas, nem como ondas, nem como energia. O conceito mesmo de existência perde seu sentido. E, no entanto, antes desse colapso final, foram os elétrons que resistiram até o último instante. Foram eles que mantiveram a forma, que impediram o colapso durante milhões de anos. Pequenos, invisíveis, mas com uma força que transcende o imaginável. Este percurso, desde o interior de um átomo até o coração de um buraco negro, nos mostra que o mais minúsculo pode ter o poder de deter o mais gigantesco. Que a estrutura do universo depende dos atos silenciosos de partículas que não podemos ver. E que mesmo na beira do abismo, há leis profundas sustentando tudo. Não por obrigação, não por acaso, mas porque é assim que o universo respira. Vivemos rodeados de sensações. A luz que entra por uma janela, o calor de uma xícara entre as mãos, a cor de uma fruta madura, a suavidade de um tecido, a faísca em uma tomada, o estalido do sal sobre a língua. E embora cada uma dessas experiências pareça tão concreta, tão simples, todas elas nascem no mesmo lugar, no mundo misterioso dos elétrons. Sim, o cotidiano é um eco do quântico. Tome, por exemplo, a cor. Quando você vê o vermelho intenso de uma maçã ou o azul profundo do céu, você não está vendo pigmentos,
nem superfícies. Você está vendo como os elétrons dentro dos átomos absorvem e refletem luz. A luz branca que nos rodeia está composta por muitas frequências, cada uma vibração distinta. E quando essa luz toca um objeto, os elétrons de seus átomos decidem, de maneira precisa, que frequências absorver e quais deixar passar ou refletir. O que seus olhos percebem como vermelho ou verde é simplesmente a parte da luz que não foi absorvida. É o que sobrou depois do intercâmbio. É o resultado de uma decisão microscópica, feita por elétrons, milhares de milhões de vezes por segundo. A cor, então, não é algo que está nas coisas. É uma conversação entre a luz, a matéria e seus sentidos. E essa conversação, como quase tudo, é dirigida por eles. Agora pense na eletricidade, essa corrente invisível que move o mundo, desde o bater do seu coração até o funcionamento de uma cidade. A eletricidade é o movimento de elétrons, uma corrente de partículas que se deslocam de um ponto a outro, saltando entre átomos, entre materiais, guiadas por campos invisíveis. Quando você acende uma lâmpada, os elétrons se ativam em cadeia, como peças de dominó empurradas umas pelas outras. E ao se moverem, liberam energia. Energia que se transforma em luz, em calor, em som. Tudo graças a uma dança perfeitamente orquestrada, de entidades tão pequenas que ninguém jamais viu. E o fascinante é que os elétrons não se comportam igual em todos os materiais. Em alguns, como o cobre ou a prata, se movem com liberdade, com fluidez. Isso os torna bons condutores. Em outros, como o vidro ou a borracha, ficam presos. E isso os torna isolantes. Esta diferença está na forma como os elétrons estão organizados, nos níveis de energia que podem ocupar, na estrutura profunda do material. E assim, o que parece ser uma propriedade simples, como algo conduzir ou não eletricidade, é na realidade o reflexo de um design quântico preciso. Agora pense na química, em como dois átomos se ligam para formar uma molécula, em como o oxigênio e o hidrogênio se combinam para formar água, ou como o carbono se entrelaça para formar o ADN, a base mesma da vida. Tudo isso acontece porque os elétrons, ao ocupar certos níveis de energia, podem ser compartilhados entre átomos, podem criar ligações, podem unir, estruturar, sustentar. Se não existissem esses níveis discretos, se os elétrons fossem completamente livres ou completamente fixos, a química simplesmente não ocorreria. Nada se combinaria, nada reagiria, nada cresceria, nem mutaria, nem viveria. Até mesmo o calor. Isso que sentimos como calor é uma manifestação do movimento dos elétrons e dos átomos. Quando algo se aquece, suas partículas internas vibram mais rápido. Seus elétrons se excitam, saltam de nível e, ao voltar ao seu estado, liberam energia. Por isso, um metal em brasa brilha. Seus elétrons, empurrados pela temperatura, liberam luz ao retornar ao seu estado de equilíbrio. Tudo, absolutamente tudo o que você percebe com seus sentidos tem por trás um processo quântico, uma coreografia de elétrons respondendo a forças, trocando energia, desenhando o mundo, e o fazem em silêncio, sem pausa, sem erro. É assombroso pensar que, enquanto você caminha, fala, pensa ou dorme, trilhões de elétrons estão tomando decisões, absorvendo, saltando, compartilhando, vibrando. E cada uma dessas ações, em conjunto, cria a experiência do real. A beleza deste processo não está só em sua complexidade, mas em sua constância, em sua precisão, em sua humildade, porque não pedem reconhecimento, não buscam atenção, não precisam ser vistos, mas sem eles não haveria cor, nem música, nem matéria, nem você. Durante séculos o ser humano olhou para o céu buscando respostas.
mas sem saber que algumas das chaves mais profundas estavam dentro, muito dentro, no minúsculo, no invisível. A compreensão dos elétrons e seu comportamento quântico não só mudou a maneira como entendemos a matéria, também abriu portas para ferramentas que transformaram a civilização. Hoje, graças a eles, a luz pode ser moldada, o tempo pode ser medido com uma precisão milimétrica e a informação pode ser processada a velocidades impensáveis. Tudo começa com algo tão simples como um salto de energia. Os lasers, por exemplo, existem graças à capacidade dos elétrons para saltar entre níveis energéticos. Quando um elétron cai de um nível alto para um mais baixo, libera um fóton. E se esse fóton encontra outro elétron em uma situação similar, pode provocar um novo salto, liberando outro fóton idêntico, e assim sucessivamente. Este processo em cadeia, controlado, dá lugar a uma luz coerente, focada, poderosa. Luz que pode atravessar tecidos, ler códigos de barras, construir estruturas em microescala, ou até mesmo operar com precisão cirúrgica. Uma dança de partículas que se converte em um raio de exatidão e silêncio. No coração de quase todos os dispositivos eletrônicos modernos, encontra-se outro milagre quântico, o semicondutor. Materiais como o silício foram projetados para controlar o fluxo de elétrons com precisão microscópica. Quando acendemos um telefone, um computador, uma câmera, milhões de pequenos interruptores, transistores, entram em ação. Cada um deles decide se deixa passar um elétron ou não. E com essas decisões binárias se codificam letras, imagens, sons, pensamentos. É a linguagem das máquinas. Um idioma feito de elétrons que fluem ou param. E que, em seu fluxo controlado, dá forma ao mundo digital que hoje nos rodeia. Mas há mais, muito mais. Os relógios atômicos, os dispositivos que marcam o tempo com a maior precisão jamais alcançada, também dependem dos elétrons. Estes relógios não medem o tempo olhando o sol, nem observando engrenagens. O fazem contando as oscilações dos elétrons em átomos específicos. Cada elétron vibra com uma frequência exata, e essa vibração, medida com lasers e sensores avançados, se converte na base de segundos, minutos, horas. Graças a eles, podemos sincronizar satélites, coordenar redes globais e manter a exatidão em sistemas onde cada nanosegundo conta. E ainda estamos começando. Nos últimos anos, um novo horizonte começou a se abrir. A computação quântica. Um intento ambicioso, quase poético, de não só controlar os elétrons, mas deixar que sua natureza quântica faça o trabalho. Em lugar de forçar um elétron a se comportar como uma partícula clássica, a computação quântica lhe permite estar em múltiplos estados ao mesmo tempo. Isto se chama superposição. E quando vários elétrons estão entrelaçados nestes estados, podem processar informação de uma forma totalmente distinta a qualquer computador tradicional. Imagine resolver em segundos problemas que hoje levariam milhares de anos. Descobrir moléculas novas, simular o comportamento de sistemas complexos, ou entender melhor o próprio universo. Tudo isso, desde o poder de um elétron que ainda não decidiu em que estado estar. E se isso não fosse suficiente, existe o fenômeno do entrelaçamento quântico. 2 elétrons, separados por distâncias imensas, podem influenciar-se mutuamente de forma instantânea. Como se, no profundo, a distância não existisse. Como se, além do espaço, houvesse uma conexão que une tudo. Não é isso. Profundamente humano? Estar aqui e, ao mesmo tempo, lá. Sentir que algo nos toca, ainda que esteja longe. Responder ao invisível. Conectar-nos mais além do corpo, do tempo, do lugar. Isso fazem os elétrons. Isso fazem as partículas. Isso talvez faça também a consciência.
A tecnologia moderna, então, não é mais que uma extensão de nossa capacidade para escutar o imperceptível, para ler os padrões escondidos no movimento mais sutil, para deixar que o pequeno fale e para aprender a interpretá-lo. Graças a essa escuta, podemos curar, viajar, conectar, explorar. Podemos traduzir o invisível em ação e o improvável em realidade. Quando escutamos a palavra vazio, é fácil imaginar uma ausência total. Um espaço escuro, frio, silencioso, onde não há nada, nem matéria, nem som, nem movimento. Mas no universo quântico, o vazio é tudo o contrário. Ali onde parece que não há nada, na verdade há uma energia constante, vibrante, invisível. Uma espécie de tela de fundo. Uma substância imperceptível que sustenta o real. O chamam vazio quântico, e embora pareça paradoxal, é um dos lugares mais ativos do universo. Mesmo se eliminássemos cada partícula, cada átomo, cada elétron de um espaço, esse lugar continuaria vibrando. Porque o vazio, no mais profundo, é um campo de possibilidades. Flutua, agita-se, respira. Aparecem e desaparecem partículas virtuais, em frações de segundo. Pequenas duplas de matéria e antimatéria que emergem e se anulam de imediato. Não as vemos, não podemos capturá-las. Mas sua presença deixa marca. Por exemplo, afeta o comportamento dos elétrons. Eles não se movem em um espaço completamente limpo. Deslizam em um campo invisível cheio de atividade, como se nadassem em um mar sutil de energia latente. E esta energia, tão misteriosa, não só é parte do universo, é a base sobre a qual tudo se apoia. Alguns cientistas acreditam que o vazio quântico pode explicar a energia escura, a força que faz com que o universo se expanda cada vez mais rápido. Outros o veem como a fonte de toda a criação, o ponto de partida de onde surgiu tudo. E então surge uma pergunta simples, mas profunda. Como pode algo surgir do nada? Talvez porque a nada nunca foi realmente nada. Talvez o vazio é somente o lugar onde o visível ainda não apareceu. Um espaço em espera. Uma pausa cheia de intenção. Uma calma fértil. E no meio dessa calma, o elétron segue seu caminho. Interage com essas flutuações. Sente sua presença. Se vê afetado pelo que parece invisível. A estabilidade que vemos no mundo, a solidez de uma mesa, a forma de uma flor, o ritmo de uma canção. Tudo isso depende também do comportamento do vazio. Porque mesmo quando nada se move, algo está acontecendo. Mesmo quando tudo parece quieto, o universo continua sussurrando. Este vazio quântico nos lembra que o que não se vê pode ser tão poderoso como o que se vê. Que no silêncio mais profundo há atividade. E que o invisível não é igual ao inexistente. Talvez essa ideia te acompanhe enquanto você descansa, enquanto seu corpo relaxa e sua mente se solta suavemente. Porque agora você sabe que até o silêncio, até a pausa, está cheio de vida. Às vezes, damos por certo que as coisas pesam, que os objetos têm massa, volume, resistência, que se sentem. Mas você já se perguntou por quê? Por que algo tem massa e não simplesmente se dissolve como um pensamento? Especialmente no mundo quântico, onde tudo é leve, veloz, incerto. A massa se torna um mistério. E nesse mistério, o elétron volta a estar no centro. O elétron tem uma massa diminuta, tão pequena que mal afeta seu comportamento em escalas humanas, mas suficiente para torná-lo diferente. Distinto da luz, por exemplo, que não tem massa em absoluto. Mas de onde vem essa massa? A resposta, curiosamente, não está no elétron em si, mas no que o rodeia. Imagine que todo o universo está imerso em um campo invisível. Um campo que preenche cada canto do espaço, mesmo onde não há nada. Esse campo é o campo de Higgs,
Ao contrário do vazio quântico, que flutua, o campo de Higgs é constante, estável, silencioso, e, no entanto, o transforma tudo. Quando uma partícula como o elétron se move através deste campo, sente uma resistência, como se caminhasse contra uma corrente suave, como se o espaço mesmo lhe oferecesse uma leve fricção. Essa resistência é o que lhe dá massa, não porque o elétron tenha algo dentro, mas porque o campo de Higgs atua sobre ele, o faz pesar, dá-lhe uma identidade física, uma presença tangível. É como se o universo inteiro se encarregasse de dizer: este elétron é real e tem corpo. Sem o campo de Higgs, os elétrons não teriam massa, seriam como a luz, pura energia em movimento eterno. E se isso fosse assim, não poderiam formar átomos, não poderiam se ligar, não poderiam sustentar a matéria. O mundo, tal como o conhecemos, não existiria. E o mais incrível é que este campo está sempre ali, invisível, silencioso, atuando em cada instante, em cada lugar, confirmando suavemente que cada partícula tenha seu lugar no universo. Quando os cientistas descobriram a partícula de Higgs, a manifestação mais visível desse campo, não só confirmaram uma teoria, descobriram uma peça essencial do quebra-cabeça da existência, porque sem massa, nada poderia permanecer. Nada poderia sustentar-se. Nada poderia unir-se. Assim que a próxima vez que você levantar algo, ainda que seja um simples copo, pense que você está sentindo mais que um objeto. Você está tocando o resultado de uma interação sagrada, a do elétron com o campo que o torna real. E talvez essa sensação de peso, de corpo, de matéria, não seja mais que o eco de uma conversação silenciosa entre a partícula e o cosmo. No universo, tudo parece ter seu oposto: a luz e a sombra, o calor e o frio, o silêncio e o som. E no mundo subatômico também há opostos, embora nem sempre se vejam. Os elétrons, por exemplo, não estão sós. Existe uma partícula que se parece com eles em tudo, menos em um detalhe. Essa partícula é o positron. Tem a mesma massa que o elétron, a mesma energia, o mesmo comportamento quântico, mas sua carga é oposta. Onde o elétron é negativo, o positron é positivo. São como imagens especulares, como se o universo tivesse colocado um espelho na matéria. E nesse reflexo tivesse nascido algo idêntico, mas contrário. Este fenômeno não é teórico, não é uma ideia filosófica, é real. Em 1932, o físico Carl Anderson observou pela primeira vez um positron atravessando uma câmara de névoa. Uma partícula desconhecida, mas com um rastro inconfundível. O rastro de um elétron, mas ao contrário. Desde então, a antimatéria deixou de ser ficção científica e se converteu em um dos conceitos mais misteriosos do universo. Quando um elétron e um positron se encontram, não se repelem, tampouco se combinam como prótons e nêutrons. O que fazem é aniquilar-se. Se destroem mutuamente e essa destruição libera energia, pura, brilhante, intensa. Uma pequena quantidade de matéria, convertida completamente em luz. Este processo, chamado aniquilação matéria-antimatéria, não só é fascinante, é também incrivelmente útil. Em medicina, por exemplo, se usa na tomografia por emissão de pósitrons, ou PET. Um tipo de scanner que permite ver como funcionam os órgãos internos em tempo real. Os pósitrons são injetados no corpo, interagem com os elétrons e, ao desaparecer, emitem sinais que permitem reconstruir imagens detalhadas. É tecnologia de ponta, tornada possível graças a uma partícula que ninguém pode ver diretamente. Mas o positron também levanta uma pergunta muito mais profunda. Se existe uma antimatéria para cada partícula,
Por que tudo o que vemos está feito de matéria? Por que o universo não está cheio de luz, produto de uma aniquilação perfeita entre matéria e antimatéria? Ninguém sabe com certeza, mas talvez, nos primeiros instantes do universo, houve um desequilíbrio, um leve excesso de matéria, uma diferença tão pequena que mal seria perceptível. E graças a essa ligeira vantagem, tudo o que conhecemos pôde existir. Tudo o que você vê, tudo o que você é, poderia ser devido a uma mínima assimetria em um universo que, de outro modo, teria se anulado a si mesmo em um instante. Essa é a paradoxo, o equilíbrio perfeito. Teria significado a nada, e é graças ao desequilíbrio, à imperfeição, que surgiu o todo. Talvez isso também diga algo sobre nós, sobre como a beleza não está sempre no simétrico, sobre como a vida pode nascer da margem, de uma ligeira diferença, de um pequeno milagre. Até agora, seguimos o elétron através do cosmo. Ouvimos nos átomos, nas estrelas, na luz, na tecnologia. Mas há um lugar onde sua influência é ainda mais íntima, mais próxima, mais pessoal, seu próprio corpo. Cada segundo sem que você pense nisso, milhões de processos químicos estão ocorrendo dentro de você. E na base de quase todos eles estão os elétrons. Eles são os mensageiros da energia, os portadores do impulso vital, os que acendem, conectam, regulam. Um dos lugares onde mais claramente se vê isso é na respiração celular. Quando você come, seu corpo converte os alimentos em pequenas moléculas. E essas moléculas nas mitocôndrias, as centrais energéticas de suas células, são processadas. Mas não é a matéria o que se aproveita. É a energia que contém seus elétrons. Estes elétrons se liberam e começam uma viagem através de uma cadeia de proteínas. Em cada passo, vão perdendo um pouco de sua energia. E essa energia se utiliza para fabricar ATP, a molécula que dá energia a tudo o que você faz. Pensar, mover-se, digerir, sonhar. Sem esse fluxo ordenado de elétrons, você não poderia abrir os olhos, nem rir, nem viver. Em cada célula, em cada instante, se está repetindo este processo silencioso, preciso, assombroso. E não só os humanos, também as plantas. Na fotossíntese, a energia do sol chega às folhas e desperta elétrons nas moléculas de clorofila. Esses elétrons, ao se excitarem, saltam a novas posições. E esse salto dá começo a uma série de reações que transformam água e dióxido de carbono em glicose e oxigênio. Isto é, os elétrons ativados pela luz dão origem à energia que alimenta a toda a cadeia da vida. Cada árvore, cada folha, cada alga é um cenário desta dança solar, uma sinfonia de luz e elétrons. E também há uma sombra neste fluxo. Com o tempo, algumas reações químicas liberam elétrons livres que não seguem o caminho correto. Estes elétrons podem danificar células, alterar o ADN, desgastar tecidos. Os conhecemos como radicais livres. Sua acumulação está relacionada com o envelhecimento, com a deterioração, com certas doenças. E ainda assim formam parte do mesmo sistema. Porque tudo o que flui também se desgasta. O corpo sabe isto e tem formas de equilibrá-lo. Moléculas que prendem esses elétrons livres, que os neutralizam. Antioxidantes os chamam. Tudo é um equilíbrio, um vai e vem. O elétron que dá vida também lembra que essa vida é finita, que tudo o que vibra se transforma, que tudo o que nasce evolui. E se você pensa bem, não há nada mais humano que isso. Levar dentro um processo tão antigo como o universo, mas vivê-lo em forma de emoções, pensamentos, sensações. Agora você sabe, quando respira, quando ri, quando sonha. Uma parte invisível de você está se movendo com precisão, entregando energia, criando ligações, liberando luz.
E isso é, em essência, o elétron em sua forma mais pura. Um fio de conexão entre o cósmico e o humano. Há muito, muito tempo. Antes de que existissem planetas, antes de que brilhassem as estrelas, inclusive antes de que existissem os átomos. O universo era só energia. Um calor imenso. Um resplendor sem forma. Um oceano ardente, onde não havia fronteiras, nem tempo, nem matéria sólida. E nesse caos primitivo, entre explosões de radiação e partículas efêmeras, apareceram os primeiros elétrons. Nasceram do Big Bang. Como faíscas surgidas de uma tormenta sem céu, como sementes em um campo ainda sem terra. Durante os primeiros microsegundos, tudo era demasiado quente, demasiado denso. Os elétrons não podiam aproximar-se de nada. Rebatiam, escapavam, desvaneciam-se. Mas à medida que o universo se expandia, também se esfriava. E pouco a pouco, a temperatura baixou o suficiente como para que os prótons e nêutrons formassem os primeiros núcleos atômicos. Hidrogênio, hélio, um pouco de lítio. Mas os átomos ainda não estavam completos. Faltava algo fundamental: o elétron. Durante milhares de anos, o universo foi uma névoa densa de luz e partículas. Os elétrons continuavam livres, incapazes de unir-se, impedindo que a luz viajasse em linha reta. Era como viver dentro de uma nuvem iluminada de dentro. Uma luz que não podia escapar. Um resplendor preso. Até que ocorreu algo assombroso. Aproximadamente 380 mil anos depois do Big Bang, a temperatura baixou o suficiente, e então, por fim, os elétrons puderam ser capturados pelos núcleos. Formaram os primeiros átomos estáveis. Foi um momento silencioso, mas transcendental. O universo se tornou transparente. A luz pôde, pela primeira vez, viajar livremente. E essa luz, esse eco antigo, ainda segue viajando hoje. A chamamos fundo cósmico de micro-ondas. Um sussurro da origem. Uma fotografia de como era tudo quando os elétrons encontraram seu lugar. Desde esse instante, os átomos começaram a reunir-se. Formaram nuvens. Essas nuvens, galáxias. E nelas, estrelas. E ao redor das estrelas, planetas. Tudo graças a um equilíbrio. Prótons no núcleo e elétrons girando ao seu redor. Ligados não por contato, mas pela atração de suas cargas opostas. Esse vínculo tão delicado, esse jogo de energia, é o que permitiu que o universo passasse de caos à forma, de energia à estrutura, de possibilidade à realidade. E o mais belo é que os elétrons que se formaram então seguem aqui. Muitos deles continuam movendo-se pelo universo, viajando entre átomos, entre corpos, entre estrelas. Alguns estão agora mesmo em seu corpo, em suas mãos, em seus olhos, em seu coração. Estiveram ali desde o princípio, cruzaram galáxias, viram o nascimento de sóis, foram parte da água, do ar, da pedra. E hoje são parte de você, são antigos, persistentes. E, no entanto, continuam sendo os mesmos. Não envelhecem, não se desgastam, só seguem, movendo-se, conectando, sustentando. Cada elétron leva consigo a história do universo. E cada vez que você respira, que pensa, que sonha, essa história continua. Imagine por um momento que, em lugar de ver o universo como uma coleção de objetos flutuando no vazio, você o visse como uma sinfonia de vibrações. Um espaço cheio não de coisas, mas de campos invisíveis. Cada partícula que você conhece, o elétron, o fóton, o quark, não seria então um objeto sólido, mas uma nota específica, tocada no instrumento do universo. Assim é como a física moderna descreve a realidade. Não como uma soma de peças, mas como um conjunto de campos quânticos que preenchem tudo. E dentro desse conjunto, há um campo especial, o campo do elétron. Este campo não está em um só lugar.
Está em todas as partes. É silencioso, constante, invisível. E quando esse campo se excita, quando vibra da forma adequada, aparece um elétron. Sim, um elétron não é uma coisa que vai flutuando pelo espaço. É uma manifestação local de um campo que existe em todo o universo. Uma onda na superfície profunda do real. Como uma gota de água que salta de um lago em calma. Como um acorde que soa no meio do silêncio. Isso é um elétron, a evidência visível de algo invisível que o contém. E o mais extraordinário é que este campo não se apaga, sempre está ali, pronto para vibrar, para criar, para aparecer. É por isso que todos os elétrons do universo são exatamente iguais. Não há um maior, nem um menor, nem um mais velho. Todos são idênticos, porque todos são expressões do mesmo campo, como notas repetidas de uma mesma melodia. A teoria quântica de campos diz que cada partícula, seja matéria ou energia, é na realidade uma vibração de seu próprio campo associado. E esses campos se entrelaçam, interagem, se cruzam, às vezes colidem, às vezes se combinam. Essas interações criam tudo o que você vê. O calor do sol, a luz de uma lâmpada, o movimento de sua mão, a eletricidade que percorre seus nervos. E no caso do elétron, seu campo é um dos mais precisos, um dos mais bem compreendidos de toda a física. Graças a isso, pudemos desenvolver tecnologias impensáveis, desde microchips até aceleradores de partículas. Mas além de sua utilidade, esta visão nos convida a pensar algo mais profundo, que a realidade não está feita de objetos isolados, mas de relações, de padrões, as ressonâncias. Tudo o que existe não é mais que uma forma em que o universo vibra, e você, eu, tudo o que vive, somos parte dessa música. O elétron não está só. Nunca esteve. É apenas uma nota na grande partitura cósmica. Um sinal de que o campo está ativo, desperto, expressando-se. Talvez não precisemos entender tudo. Talvez baste escutar. Porque às vezes o universo não grita, só canta. Há uma pergunta que parece simples, mas que tem desconcertado os cientistas por mais de um século. Onde está um elétron quando você não o está olhando? No mundo cotidiano, a resposta pareceria óbvia. Uma pedra está onde você a deixa. Uma xícara continua na mesa, ainda que você saia do cômodo. O mundo não desaparece só porque você fecha os olhos. Mas no mundo quântico, as coisas são diferentes, muito diferentes. O elétron, quando não o medimos, não está em um ponto fixo. Não tem uma posição concreta, nem uma velocidade exata. Não é uma bolinha girando tranquilamente em sua órbita. É uma probabilidade, uma nuvem matemática, uma possibilidade estendida, um talvez. E só quando o medimos, quando o observamos diretamente, essa nuvem colapsa. Essa ambiguidade desaparece. E o elétron escolhe um lugar. Antes disso, não está em um só lugar. Está potencialmente em muitos lugares ao mesmo tempo. Esta ideia se conhece como superposição quântica. Um estado onde o possível existe até que alguém olha. É como se o universo esperasse nossa atenção para definir seus próprios detalhes. E aqui aparece algo mais profundo. O que significa observar? É um olho humano, um instrumento científico, uma consciência? É a presença do observador, o que faz com que o elétron se manifeste? Isto tem sido motivo de debates intensos. Alguns físicos pensam que a realidade é objetiva. Está ali, com ou sem nós. Outros creem que o ato de observar não é só passivo, mas criador. Que ao olhar, também moldamos. Que ao medir, também participamos. E isto não é só ciência. É filosofia. É a realidade uma estrutura sólida, imutável? Ou é mais como uma história que se escreve à medida que a vivemos? Talvez o elétron
é como uma ideia em espera, um potencial, uma nota que ainda não foi tocada e que só soa quando alguém escuta. Talvez não se trata só do elétron, mas de como olhamos o mundo. Se o vemos como algo já feito, ou como algo que cocriamos a cada passo. E talvez, sem saber, cada vez que escolhemos prestar atenção, estamos também escolhendo que parte do universo queremos que se torne real. No fundo, esta pergunta quântica ressoa com algo muito humano. Somos meros espectadores do mundo? Ou somos parte de sua criação? Talvez a resposta esteja no silêncio entre um bater e outro, na pausa antes do pensamento, nesse espaço onde a possibilidade espera a ser olhada. Durante todo este viagem, seguimos o elétron por paisagens invisíveis, átomos, campos, estrelas, tecidos humanos, vazios quânticos. Mas agora chegamos a um lugar ainda mais misterioso. Um que não está fora, mas dentro. A consciência. Esse espaço silencioso onde ocorrem os pensamentos, onde se formam as recordações, onde sentimos, decidimos, lembramos. Ninguém pôde apontar com exatidão o que é a consciência. Sabemos que ocorre no cérebro, mas não é o mesmo que um impulso elétrico, nem que uma rede de neurônios. É algo mais. E aqui, curiosamente, aparecem os elétrons mais uma vez. Cada pensamento, cada emoção, cada recordação que você revive agora mesmo tem uma base física, uma rede de sinais elétricos que percorrem seus neurônios através de milhões de elétrons em movimento. Mas o estranho não é isso. O estranho é que, embora o cérebro siga as leis da física, a experiência interior, a consciência que o observa tudo, não se pode medir com precisão. É intangível, mas indubitavelmente real. E então, alguns se perguntam, poderia haver uma relação entre o comportamento quântico e a consciência? Afinal de contas, no mundo quântico, nada está completamente definido até que se observa. E em nós, nada tem sentido até que o sentimos. É a consciência um tipo de observador? Um campo sutil que também colapsa possibilidades? Um espelho onde o universo se reconhece a si mesmo? É uma pergunta que não tem resposta definitiva, mas tampouco pode ser ignorada, porque o elétron, em sua pequenez, nos mostra uma verdade imensa, que o invisível sustenta o visível, que a possibilidade é tão real quanto a forma, que o que parece separado pode estar profundamente conectado. E talvez a mente não esteja separada do universo, mas imersa nele. Talvez a consciência não é só algo que você tem, mas algo que você é. Uma extensão sensível do mesmo tecido quântico que faz vibrar os elétrons. Talvez, no mais profundo, o universo não só vibra, também percebe. E você, ao escutar estas palavras, não está simplesmente aprendendo sobre o elétron. Está reconhecendo-se nele. Porque se os elétrons permitem a vida e a vida permite a consciência, então a consciência é uma continuação do mesmo viagem. Uma forma de energia que se torna olhar. Uma partícula que, ao se saber, se converte em ser. E se isto fosse assim, significaria que você não está separado do universo, que você é o universo, pensando a si mesmo, através de um elétron. Você viajou longe, desde a profundidade de um átomo até as bordas do universo, desde o salto de um elétron até a possibilidade de uma consciência que observa, e, no entanto, nunca se moveu de todo, porque todo esse viagem aconteceu dentro de você. O elétron, essa partícula que não envelhece, que não se desgasta, que não para, foi nosso fio condutor, pequeno, silencioso, persistente. Nos ensinou que o movimento não sempre precisa de uma causa visível, que a matéria pode se sustentar graças a regras que não vemos, mas que sentimos, que a energia pode durar para sempre, se encontra o equilíbrio correto. Nos mostrou como surge a cor, como vibra a vida,
como se forma uma estrela, como bate uma célula. Nos lembrou que o invisível pode ser mais real do que o que tocamos, que até o vazio está cheio, que o silêncio também cria, e em seu comportamento estranho, às vezes lógico, às vezes paradoxal, o elétron nos convidou a olhar além do evidente. Nos fez perguntar: existe algo antes de ser visto? Somos parte do universo? Ou seu reflexo? E talvez, só talvez, a resposta não seja uma frase, mas uma sensação. A sensação de que tudo está conectado, que você, agora mesmo, não é só uma pessoa escutando na noite. Você é o eco de estrelas antigas. Você é parte de um campo que vibra em todas as direções. Você é movimento. Você é energia. Você é possibilidade. E se alguma vez você se sente pequeno, lembre-se disto. Cada elétron em seu corpo tem estado dançando desde o princípio dos tempos e continuará fazendo-o muito depois. Porque você não está feito só de matéria. Você está feito de história, de cosmo, de tempo e, no mais profundo, de luz. Assim que respire, permita-se descansar. Deixe que seu corpo relaxe e que sua mente se dissolva suavemente nesse espaço onde não há urgência, nem peso, nem pressa. O elétron continua orbitando, o universo continua girando e você simplesmente é.